Hoje foi um dia um pouco atípico, porque hoje pela manhã eu estava decidido a continuar em Isaías 42, que o pastor mandou para nós, mas pensando no culto, pensando nesse mês de famílias, veio ao coração a ideia deste texto e eu queria hoje não fazer só uma exposição por si só, como geralmente aos domingos, mas que a gente tivesse como se fosse um momento devocional mesmo, e eu tenho certeza que vai abençoar as nossas famílias aqui também. Josué, no capítulo 24, último capítulo de Josué, os versos 14 e verso 15. Se você achou, diga aí, achei. Procurando alguém ainda? Não? Todos lá? Muito bem. Josué 24, versos 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Servir aos deuses que seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos ler o final desse verso, você conhece com certeza, né? Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra aqui diante de nós, que nesse momento devocional, Pai, o Senhor possa falar com a gente, tocar os nossos corações e mostrar, Pai, aquilo que o Senhor deseja que nós mudemos, Pai, para que sejamos cada vez mais famílias moldadas à vontade do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo uma época não só ideológica, mas sociológica também, muito diferente daquilo que já existiu. Eu estava lendo um estudo de um pesquisador, um bíblico, teólogo americano, eu até compartilhei com a Lu esses dias dessa pesquisa, em que ele dizia que até os anos 70, as gerações iam mudando a cada 10 anos. Então, de 10 em 10 anos, você tinha uma geração nova surgindo. Depois, no começo dos anos 80, até perto dos anos 90 ali, quando começa a surgir a internet principalmente, isso diminui de 10 para 5 anos agora. Então, a cada 5 anos nasce uma geração diferente. E o que é uma geração diferente? São pensamentos, são práticas, são costumes, são ideias que são comuns a um certo grupo de pessoas. Ok? Então, se nós fizéssemos uma pequena pesquisa aqui, com certeza alguns são da época em que você corrigia a criança na palmada e ninguém tinha nada a ver com isso, certo? Essa era a regra. Depois, outros já começam a vir com a ideia de que, não, você pode corrigir com uma palmada, mas você pode ir no diálogo também. Não temos alguns que pensam, essa é a minha geração geralmente, da minha para trás. Né? Você pode bater? Pode, mas você pode conversar também. Agora a gente tem uma outra geração que já entende que você não pode agredir a criança, você não pode... E agredir, claro que não, eu digo corrigir, né? Com uma palmadinha, isso não pode acontecer. Mas você também agora não pode mais contrariar a criança, porque ela tem que desenvolver na sua mente a vontade própria de fazer as suas coisas. E meus irmãos, isso já começa a parecer um pouco mais estranho, né? Mas os nossos adolescentes para frente, eles já começam a entender que a criação de uma criança deve ser natural, sem nenhum tipo de influência dos pais. E para que a criança se desenvolva melhor, ela é quem dita os caminhos que ela quer seguir. Isso é super estranho, não é? Até para a minha geração já é muito mais esquisito acontecer um negócio desse. Mas se antes nós tínhamos gerações de 10 em 10, depois de 5 em 5, da pandemia para cá, ou seja, praticamente 3 anos atrás para cá, os estudiosos já dizem que as gerações estão mudando a cada 2 anos, entre 2 anos e 1 ano e meio.
Ou seja, uma classe do nosso Villa Kids que tiver uma criança de 2 anos, outra de 5 e outra de 7, já são 3 gerações diferentes, convivendo no mesmo espaço. Cada uma com uma ideia, cada uma com um costume e com um desenvolvimento, principalmente tecnológico, que a gente não consegue mais acompanhar. Essa é a nossa realidade. A gente tenta, mas aqueles que vêm antes de nós, se você pegar aí o Silas, o Nicolas, com certeza eles já sabem muito mais coisas do que a minha geração, que sabe mais do que a geração do Celso, que talvez saiba um pouco mais, é a mesma do pastor, né? A mesma geração, mas as gerações à frente aí, né? Claro. Ah, sim, dos últimos 2 anos, né? Mas... tem o depois, né? Mas tudo bem. Então, nós temos várias gerações em um mesmo ambiente, com pensamentos diferentes, mas o nosso desafio continua sendo o mesmo. Olharmos para a palavra de Deus e permanecer seguindo ela como Deus sempre quis que fosse. Então as ideias são diferentes, os pensamentos diferentes, as interpretações variam entre as suas diferenças, mas o que importa é a palavra de Deus continuar sendo a nossa única base de fé, de regra e de prática. Amém? Então nós olhamos para a Bíblia como sendo a palavra de Deus e nada disso muda. Mas como a gente passa isso para as outras gerações que já vêm seguindo com ideias completamente diferentes? Na minha adolescência, o principal desafio do ministério de jovens era colocar na cabeça daquelas crianças que o mundo foi criado por Deus e que não foi o Big Bang que criou todas as coisas. Nós falávamos de coisas que eram até um pouco mais voltadas ao campo da filosofia. Agora, o nosso desafio com jovens, adolescentes, e acredite você ou não, com crianças, é dizer para eles que quando Deus criou um homem, Ele criou um homem. E quando é a mulher, é a mulher. Os desafios mudam, as coisas se atualizam e os nossos desafios como igreja permanecem os mesmos. Olharmos e nos firmarmos na palavra de Deus, para que isso passe às outras gerações. E na nossa época que estamos vivendo hoje, nós temos a experiência de algumas novas profissões surgindo, inclusive a dos influencers. Já ouviu falar nesse termo? Sim, os influencers são aqueles que trabalham no marketing, na propaganda, e que basicamente o trabalho deles é influenciar você e eu a comprarmos aquilo que eles estão sendo pagos para vender como sendo uma coisa boa. Então isso começa, por exemplo, quando a gente olha os comerciais. Você deve se lembrar de um rapaz, eu não sei o nome dele, se alguém souber vocês me digam, mas um rapaz careca que fazia o comercial da Mão Biju. Vocês se lembram do amaciante? Lembram-se desse comercial? Que ele é um rapaz magrinho, careca, de óculos, e que ele falava do concorrente e tudo. Lembram-se dessa propaganda? Ela é da minha infância e da vida de vocês também. Isso começa ali quando você quer influenciar a partir de uma coisa um pouco mais cômica, as pessoas a comprarem aquele produto. E o que eu me lembro de amigos dos meus pais e dos meus tios, que compravam lá a marca e falavam, não, esse é muito melhor que o concorrente, não vamos nem falar o nome do concorrente porque esse é muito melhor e tal. E isso ficava na cabeça das pessoas. Mas se as gerações passam, essas coisas se atualizam também. E agora, o objetivo principal não é só mais a compra de um determinado produto, mas tem a ver também com o conteúdo que a gente consome e, nos últimos tempos, com o comportamento que a gente deve ter. Hoje em dia, infelizmente, nós temos uma pancada muito forte de influencers moldando o comportamento das pessoas e, ao mesmo tempo, nós sofremos uma grave crise de falta de referenciais. De olhar para aquelas pessoas e marcá-las como referência de vida. Isso hoje é muito difícil de fazer. Eu me lembro sempre que o pastor Isidro vai falar da adolescência e juventude dele, ele fala do pastor que era lá da Penha, era o Orivaldo, e o pastor sempre fala o nome inteiro e fala tudo aquilo que marcou na vida dele. Era uma referência, entre tantas outras. Hoje é mais difícil.
Se nós dissermos, se você não está contente em uma determinada igreja, procure a outra igreja batista aqui perto, que com certeza tem a mesma linha doutrinária. Hoje já é diferente você dizer uma coisa dessa. Já é mais difícil você indicar uma igreja, ainda que batista, com a certeza de que aquela identidade permanece a mesma. É complicado, não pelo formato, o formato se atualiza, mas a parte bíblica, teológica, doutrinária permanecer a mesma. Os referenciais estão soltos e nós temos outras várias pessoas que estão tentando influenciar comportamentos. Nos últimos tempos nós tivemos uma atriz da Globo em que ela foi para um desfile de moda, e dentre a moda que a mulherada aí feminista no nosso mundo tenta incorporar, de certa forma, ela apareceu para a revista, para pousar para as fotos com uma blusa transparente com seus seios à mostra, como se nada tivesse acontecendo. 2 dias depois ela foi dar uma entrevista no podcast e ela disse a seguinte frase: ser crente é legal, seguir Jesus é bom, o que estraga é o fã-clube dele. Ou seja, Jesus é um cara legal, o que estraga ele é a igreja, porque a igreja tem doutrina, a igreja tem as suas regras, a igreja tem a sua base de fé firmada na Bíblia. Pasme você, eu vi muitos, e infelizmente muitos colegas pastores, que começaram a replicar a frase: Jesus é legal, mas o fã-clube não é tão bom assim. Cultos de jovens em que o tema era o fã-clube de Jesus. E você olha aquilo e fala: meu Deus, olha as referências que as nossas gerações têm tido. Mas da mesma forma que esses influencers, eles têm algum sucesso naquilo que eles são pagos para fazer, e prova disso é que se nós puxarmos na memória, nós vamos lembrar de vários outros. Nós também fomos chamados para influenciar o nosso mundo, não é? Não é isso que Jesus pediu para nós? Vão por todo mundo, façam discípulos, influenciem o comportamento, apontem para a transformação, apontem para a vida eterna. Então nós estamos ficando para trás na nossa missão de influenciar, enquanto lá fora o mundo está cada vez mais aprimorado nessa arte. E nós nos prendemos às coisas tão pequenininhas que aquilo que importa a gente tem dificuldade de fazer. E como se não bastasse nós não estarmos influenciando o suficiente, e prova disso é a nossa sociedade do jeito que está, nós estamos parando de influenciar e estamos começando a ser influenciados pelas mais diversas formas de influência. Nós estamos aceitando dentro das nossas casas influências externas. Nós estamos aceitando que os nossos filhos, que os nossos pais, muitas vezes, porque também tem filhos que são muito mais crentes do que os pais. Nós estamos aceitando que os pais se enquadrem no padrão dos filhos que não viveram o suficiente para entender o que é a vida e como Deus quer que a gente siga. Nós estamos começando a criar e ver igrejas em que a escola bíblica está cada vez mais vazia, porque as pessoas não querem ir. Alguns domingos atrás, fui pregar em uma outra igreja e conversando lá, o pastor disse: rapaz, olha, nós estamos com uma dificuldade na classe dos jovens, na EBD dos jovens, porque, olha, sinceramente, os jovens não querem mais vir à igreja. E automaticamente me veio à mente: e o pai desses jovens e adolescentes? Porque eu não sei na época de vocês, mas na minha época, que eu me lembro mais forte, lá em Nova Odessa, no interior, dava o horário de acordar, meu pai dava 2 tapas na porta e dizia: levanta que vamos para a igreja. Eu levantava, minha mãe estava preparando o café da manhã, e não tinha essa de eu não quero ir à igreja hoje. Era o seguinte: esteja pronto a hora que eu estiver saindo, senão a gente vai ter outro tipo de conversa. O negócio era assim. E eu ia às vezes com raiva? Ia com raiva. Eu ia para a igreja sem querer? Ia sem querer. Mas foram essas vezes que eu fui obrigado, entre aspas, né, que as gerações mais novas vão dizer que eu fui oprimido pelo meu pai, que era um homem constrangido, né, e tal. Mas enfim, foram nessas vezes que eu fui entendendo a vida como é e o que Deus espera de nós e que foram moldando o meu caráter. De fato, você pode me olhar e pensar: mas esse rapaz nem tem filhos ainda para falar de criação de filhos. Realmente, eu não tive, mas eu não tenho ainda. Mas eu fui um filho. E eu vi como meu pai me criou.
e que muitas vezes algumas coisas que ele fazia e o jeito que ele me criava doía nele, mas foram construindo quem eu sou ainda hoje. Então, nós vivemos essas crises de valores diferentes. E quando a gente olha para a vida de Josué, e nós olhamos alguns exemplos dele, principalmente aqui no capítulo 24, já o finalzinho da sua vida, a gente percebe que Josué, ele é um homem que ensina duas lições importantes no final da sua vida. A primeira, ter atitude, e a segunda, ser um homem de decisão. E o que eu quero dizer com atitude? Meus irmãos, se nós queremos ser diferença no mundo em que nós estamos, nós precisamos ser a diferença. Se nós queremos ser a diferença na nossa casa e queremos que a nossa família seja diferença para os nossos vizinhos, nós precisamos ser a diferença que nós queremos ver. E isso significa que nós precisamos tomar a atitude na direção de Jesus para que a gente destoe das outras famílias. Meus irmãos, nós somos observados em todo o tempo. Você pode até achar que não, mas aquele quebra-pau que você tem na sua casa com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos, os seus vizinhos estão ouvindo. Os seus vizinhos ouvem as palavras que saem da sua boca quando você está gritando lá com raiva. Os seus vizinhos escutam as músicas que você ouve durante a semana. E quando a gente menos pensa, alguém conhece a gente. Ontem, na verdade, terça-feira, eu vim trabalhar aqui da igreja, porque lá em casa estava um barulho grande, vizinho mudando e tal. Eu pensei, bom, eu vou vir encontrar a Lu, vou ficar na igreja. Já encontrei a irmã Eliseu ali, ganhei um pedaço de bolo maravilhoso. Silvinha, Deus te abençoe, viu? Mas fiquei trabalhando daqui e tal. Fiquei fora de casa a terça-feira toda. Voltei só da tarde à noite para casa. Quarta-feira eu ia voltar para trabalhar aqui da igreja, mas eu tinha umas pendências com o Luiz, ele falou, vem para cá, a gente toma um café e trabalha daqui. Falei, beleza. Saí de casa, irmãos, lá no meu prédio é uma coisa meio doida, porque se você não escutasse os barulhos, você tem a impressão que você mora sozinho lá. Eu acho que eu vi vizinhos 2 ou 3 vezes no máximo, no corredor do prédio e tal. Pessoal ou trabalha em casa ou só volta muito tarde, enfim. Eu saí de casa, peguei minha mochilinha, computador, tal, saí, tranquei a porta, estou indo para o corredor. Do nada, desce um rapaz do 3º andar, na escada olha para mim e fala, bom dia, pastor. Eu olhei para o lado para ver se ele estava falando comigo. E ele estava falando comigo, bom dia. Não faço ideia de quem seja. Não sei se nos viu pela internet, se viu, bate lá em casa, apartamento 25, que eu quero te conhecer. Mas eu não faço ideia de quem seja essa pessoa. Mas ele, de alguma forma, sabia quem eu era. E aí, automaticamente, a nossa mente e Deus nos leva a pensar, né? O que foi que eu fiz na última semana? Quais foram as conversas que eu tive na última semana? O que eu estava vendo lá em casa e tal, porque a gente já se liga. Pô, se o cara me conhece, a minha impressão conta. E da mesma forma, é com todos nós aqui. Os nossos vizinhos nos conhecem. Os nossos amigos íntimos nos conhecem muito mais do que aquilo que a gente quer passar para eles. Sermos homens, mulheres de atitude, pessoas que tomam a frente, que andam na direção de Deus, que querem influenciar mais do que serem influenciados, precisam ser homens de atitude, que tomam a frente, que não são reativos, mas pelo contrário, dão o primeiro passo na direção de serem influencers, influenciadores de Jesus nos nossos dias. E Josué, ele não à toa está aqui neste momento da história, porque se depois você quiser pegar para ler, do capítulo 23 até o finalzinho do 24, você vai perceber que Josué está olhando para a sua comunidade, está percebendo que aquele ciclo que se estabelece no Antigo Testamento de o povo na aliança com Deus, o povo vira as costas para Deus, o povo peca, Deus traz um castigo sobre eles, Deus levanta um profeta, um homem, um juiz, e o povo volta então lá para a primeira parte, estabelece aliança com Deus, e isso vai acontecendo várias e várias vezes. Josué está já olhando para a sua turma ali, para a sua comunidade, e vendo que eles já estão falhando na sua aliança com Deus. No começo do livro, Deus é muito claro para Josué, dizendo que eles só teriam condição de habitar aquela terra que estava prometida, se eles estivessem firmados na palavra de Deus.
na lei da sua época. Eles precisavam olhar, vigiar constantemente. Não à toa, Deus vira para Josué logo no capítulo 1 para dizer: você seja forte, seja corajoso e não aparte de você o livro da lei, a sua Bíblia da época. Eles precisavam estar firmados na palavra de Deus. E Josué, olhando o contexto, sabendo que ele já estava para morrer, ele junta lá a sua assembleia. Talvez Josué era batista, né? Ele convoca a assembleia lá com 7 dias de antecedência e fala: turma, vamos conversar, se reunir aqui. E aí ele começa a dizer para eles: olha, vocês estão virando as costas para Deus, nós precisamos firmar a nossa aliança com Deus, esqueçam os deuses da terra onde nós estamos, esqueçam os deuses da terra dos antepassados, logo se firmem na palavra de Deus. E aí, quando ele vai propor para o seu povo de firmar a aliança de novo, ele começa a dizer tudo o que aconteceu em Israel desde que Deus os libertou lá do Egito, lá no livro do Êxodo. E na nossa Bíblia, o livro do Êxodo está pertinho de Josué, né? Mas se passaram aqui quase 400 anos daquela época. Josué toma a sua atitude de se firmar na palavra de Deus para dizer para eles: nós estamos seguindo a Deus porque foi Ele quem nos tirou lá do Egito, foi Ele que nos sustentou durante a caminhada, foi Ele que abriu o mar para que nós passássemos. Ele continua toda a história. Aliás, ele começa a história desde Abraão, para dizer de quando Deus tocou em Abraão, e para dizer: me siga que eu vou te mostrar para onde nós vamos. E ele começa a história toda e liga até aquele momento, para dizer assim: olha, a minha decisão está baseada em seguir a Deus, e é por isso que eu estou tomando a frente, de chamar vocês para que a gente renove a nossa aliança com Deus. É claro que Josué teve sucesso, e o texto conta isso para a gente, que ele teve sucesso em mostrar para o seu povo a necessidade de renovar a aliança, e eles de fato renovam a aliança com Deus naquele momento. Mas eles só o fizeram porque Deus, na sua soberania, levantou um homem com atitude na sua época para influenciar aquelas pessoas a voltarem ao seu Deus. Irmãos, é impossível nós queremos influenciar as nossas famílias, as nossas casas, sem nós nos lembrarmos daquilo que Deus já fez. É impossível nós querermos ser referências para os nossos filhos, para os nossos pais, os amigos, os primos, enfim, quem quer que seja da sua família, sem que nós estejamos pautados e firmados na palavra de Deus. Influência por influência, nós citamos várias, o nosso mundo está cheio de pessoas que vão dizer: olha, você tem que mudar a sua vida. E quando alguém chegar e perguntar por quê, fala assim: não sei, porque o pastor disse lá no domingo que precisa. Você precisa mudar porque nós vimos lá na igreja sobre a Bíblia e o Espiritismo, e o pastor falou que não é legal ser espírita, então não seja, você tem que se converter. Meus irmãos, esse tipo de coisa nos nossos dias não cabe mais. Posso ser muito sincero para vocês? Filhos não respeitam pais que fingem ter a sua fé. A maioria das vezes que adolescentes, isso é uma coisa rara de se acontecer, de um adolescente pedir um aconselhamento no gabinete, mas todas as vezes meninos estavam com uma forte crise de identidade, porque o seu pai na igreja era uma coisa, mas dentro de casa era completamente diferente. Filhos não respeitam repreensão de pais que cometem os mesmos erros abertamente. Se você, na sua casa, quando está nervoso lá, chutou o guarda-roupa com o dedinho, você na sua fúria grita um palavrão dentro de casa, você pode esperar que daqui a um tempo o seu filho vai repetir. E quando você for corrigir o seu filho, ele não vai dar a mínima moral para você, porque você faz igual. O que muda? Se nós somos influenciadores, homens de atitude, pautados na palavra de Deus, ela nos rege em todos os momentos. Mas para isso nós precisamos conhecer essa palavra, guardá-la no coração, como diz o salmista. E como diz Pedro em sua segunda carta, em todos os momentos que qualquer um perguntar a razão da nossa fé, nós precisamos estar prontos para responder. E a nossa fé não está no eu acho que, no o pastor falou. Nossa fé está, a Bíblia diz o seguinte, 2 pontos, é isso.
Para isso precisamos ter atitude, firmados na palavra de Deus. E você pode ter certeza, irmãos, que uma família firmada na palavra de Deus se torna influenciadora da sua comunidade. Da mesma forma que uma igreja firmada na palavra de Deus se torna influenciadora do seu bairro. E por aí vai. Precisamos influenciar tendo a atitude certa que nos é pedida. Mas, para nós termos essa atitude e sermos firmes nela, nós precisamos também de decisão. O capítulo 24 vai mostrando que então Josué traz toda a narrativa, toda a história, mostra todo o caminho para concluir que o que Deus espera de nós é que nós sirvamos a Ele. Porém, se vocês quiserem servir aos outros deuses aí, e principalmente como eles estavam na terra dos amorreus, obviamente o Deus deles era forte para aquela cultura, e Josué chega para dizer, se você quer servir a esse Deus, você quer servir a outros deuses, problema de vocês. Eu não vou. Eu e a minha casa serviremos a Deus. É nesse contexto que esse versículo tão bonito e marcante, né? Principalmente se a gente já está um tempo na igreja, a gente é acostumado a ouvi-lo. Isso está no contexto de uma decisão. Josué está dizendo para o seu próprio povo, querem seguir outros caminhos? Sigam. É como se nós estivéssemos dizendo para aqueles que estão perto de nós o seguinte, quer seguir os influencers da vida? Quer seguir os youtubers? Quer criar os seus filhos com base no que jovens estão pedindo para que você faça? Você quer desenvolver a sua identidade de marido, sendo alguém completamente machista? E por outro lado, você quer brigar com seu marido, desenvolvendo a sua feminilidade com base no feminismo? Vai! Problema é de vocês que se virem. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Irmãos, para nós tomarmos esse tipo de decisão, para nós batermos o pé de fato, para não negociarmos a nossa fé e seguirmos firmes nas nossas decisões, nós precisamos, de novo, de atitude e firmar na palavra de Deus. Quando Josué diz chega e dá esse checkmate no seu povo, é interessante que a reação das tribos de Israel é seguir ao Josué. É dizer, se você vai seguir a Deus, nós vamos também. Se a sua decisão é essa, é porque vale a pena. O nosso testemunho mostra sobre as nossas decisões. A nossa casa testemunha sobre a nossa liderança. E aqui para homens e mulheres, tem mulheres que são as chefes de sua casa, por vários contextos históricos, de família, não tem o marido, viuvez, enfim, por várias coisas. Mas um chefe de família demonstra a sua espiritualidade, a sua aliança com Deus, através da sua casa. Porque líderes fracos geram seguidores fracos. Chefes de lares fracos geram casas fracas. Pais que não são firmes na sua fé geram filhos vacilantes na sua fé. Se eu não me engano, foi Einstein que disse que a compreensão de loucura é você fazer 1000 vezes a mesma coisa, esperando as 1000 vezes resultados diferentes. Se você quer ter uma família que seja reconhecida por ser uma família que serve ao seu Deus, você precisa decidir por isso. E decidir e não arredar o pé da sua decisão. Porque a nossa decisão influencia a nossa vida. Se eu quero ser um bom marido, eu preciso entender o que é ser um bom marido, aprender a ser um bom marido, para conseguir tentar ser um bom marido. Uma coisa familiar nossa que a Lê me autorizou a conversar, quando nós nos noivamos, nós tomamos uma decisão juntos. A família da Lê tem um histórico terrível de divórcios. Dos seus pais em algum momento, dos seus tios, dos seus primos, dos tios, muita gente divorciada. E um determinado momento nós olhamos um para o outro no nosso noivado e decidimos, nós vamos acabar com essa cultura de divórcio na família. Nós decidimos e batemos o pé. Nós não vamos nos separar. Primeiro, porque é plano de Deus o casamento. E segundo, porque nós vamos lutar para sermos o melhor um para o outro, para que a gente não precise chegar nisso.
E meus irmãos, não é fácil a gente ser a vidraça dos outros. Porque outra coisa que nós decidimos juntos é que se no nosso namoro a gente terminasse em algum momento, a gente não voltaria mais. Não sei na época dos irmãos, mas os jovens hoje, né? Tá tudo bem hoje. Aí amanhã briga, termina. Aí no sábado reconcilia, voltou. Aí muda lá no Facebook e posta foto com indireta. Depois posta meu amor, eu te amo para sempre. 2 dias depois separou de novo e vira uma bagunça. E nós tínhamos isso nas nossas famílias e nós decidimos também. Se a gente disser que terminamos, nós terminamos. E por muitas vezes a gente estava brigado, bem brigado, e a gente tinha que fingir para todo mundo que está tudo bem. Mas vocês brigaram? Brigamos. Vocês vão terminar? Não. Mas e se terminar? Aí acabou de vez. Tanto que uma vez só, né? A gente pensou em terminar mesmo, mas graças a Deus desistimos depois. O resultado dessa nossa decisão é que familiares nossos, com muitos anos de casamento, com muitas experiências à frente da gente, quando tem crises no seu casamento, quem que eles vêm procurar? A gente. Isso é reflexo de decisão, que não é fácil. Quantas vezes a gente está querendo brigar, né? Irmãos, todo casal aqui briga, vocês não ficam olhando para mim assim não, todo mundo briga, tá? E nós sabemos muito bem disso. E nós estamos ali querendo brigar e falando, não amor, para com isso. Aí ela chega do outro lado, para você. Eu falo, tá bom. Sorrindo, fingindo que está tudo bem. Porque isso faz parte do reflexo que nós estamos colhendo, sendo referência para a nossa família. Pagamos o preço, mas é isso que Deus espera de nós. É por isso que nós lutamos em ser um casal forte. O meu sonho, sendo muito sincero, é sermos uma família no final muito parecida com a da Dona Eliette, que teve os seus problemas e tudo mais, mas se você olhar, a Dona Eliette é a matriarca da família, que o seu filho serve aqui na igreja, um dos líderes da nossa igreja, sua nora ativa também, o Silas, seu neto, está lá, o Elias se achegando também, a sua filha esteve com a gente na semana passada, crente também, o genro, né, o Toninho, líder lá na nossa associação, na PIB do Brás, uma família que com certeza passou por muitos percalços, muita dor, muito sofrimento, mas que depois de tantos anos estão firmes. E isso com certeza foi fruto de uma decisão. Tá difícil, mas eu não abandono a fé. Sofreram, com certeza muito, mas se firmaram na palavra de Deus para prosseguir. E o desafio agora é continuar. Com tantas outras histórias de famílias que nós temos. Alguém esses dias chegou e disse que o pastor Isidro era um modelo de pai que ele queria ser. E disse lá, olha, o pastor, ele é um homem que trabalha muito, é o pastor de uma igreja, criou uma filha missionária fora do país, e tem outra filha que já é PhD, pós-PhD, entende tudo, né? Da área de fisioterapia. E isso, de fato, de certa forma, é também uma família bem-sucedida, que passou pela sua decisão de dizer, nós serviremos a Deus. Então, o pastor, como pai, com certeza nas suas possibilidades, proveu o que era necessário. A Lu, como mãe, da mesma forma na educação. Suas filhas tiveram que seguir as determinações. E eu teria medo de não seguir também, mas enfim, seguiram e estão firmes hoje. E é claro que com as suas dificuldades, em alguns momentos talvez com a crise de fé também de suas filhas, mas que tiveram um exemplo para seguir. E meus irmãos, eu tenho certeza que tantas outras famílias que têm os seus filhos, que por algum motivo se desviaram, estão longe da igreja, dos caminhos do Senhor, mas que têm pais que ainda estão firmes na palavra de Deus, que decidiram ser homens e mulheres de Deus, que servirão de espelho para os seus filhos no futuro. Porque pode ter certeza que quando a crise aperta e aperta feio, eles vão procurar as suas referências, que geralmente são os nossos pais. Quando nós estamos longe da igreja, mas olhamos pais firmes, é um indicador de que vale a pena servir a Deus. Porque se até hoje eles estão lá, alguma coisa boa tem. E a minha oração, irmãos, para nós, de verdade, é que nós sejamos uma igreja cheia dessas famílias,
que tem os seus líderes, que tem a sua atitude em direção ao Senhor, que são influenciadores dos seus lares, que são líderes das suas casas, homens e mulheres de Deus, de verdade, e que através da sua decisão influenciam tantas outras pessoas. Que isso seja uma verdade na minha casa com as minhas lutas, mas que seja na sua casa com as suas lutas também. E que Deus te abençoe a serem homens e mulheres de decisão, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, pela sua palavra, pelas lições que nós tiramos. Obrigado porque o Senhor sempre nos chama de volta para Ti, Pai. E eu peço que nesse mês, que para nós é tão especial, o Senhor nos direcione, Pai, em relação às nossas famílias, Deus. Que nós sejamos aqueles homens e mulheres que se encontram firmes e fiéis no Senhor, Pai. Que influenciam as suas casas, que fazem a diferença, Pai. Que constroem um lar dedicado e consagrado ao Senhor, Pai. Que nós sejamos, Deus, uma igreja firme, forte, consolidada na sua palavra, para que nós sejamos aqueles que influenciam o mundo, Pai. E que o Senhor permita, Deus, que aqueles pais aqui que se encontram, os que estão em casa também, Deus, que por algum motivo tenham seus filhos fora da sua palavra, que o Senhor fortaleça os seus corações, Pai, e que o Senhor permita que eles escolham a bênção de ter a sua família servindo ao Senhor, Pai. E que essa decisão seja cada vez mais firme nos nossos corações, que cada um de nós, a nossa casa, em todos os momentos, serviremos ao Senhor, não importa o que aconteça, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda nessa missão tão difícil, Pai. Cura, Senhor, as feridas que o tempo causa nas nossas vidas, Deus. Cura, Senhor, em nós também, muitas vezes as feridas que aquilo que vimos em outros tempos, também na igreja, que afetaram a nossa vida, que afetaram a nossa família, que elas sejam, Pai, saradas pelo Senhor, e que a nossa igreja, Pai, continue a viver esse vínculo de paz que nos cerca aqui, Pai, para que nós sejamos um celeiro de famílias abençoadas pelo Senhor. No nome de Jesus, amém. Meus queridos,